queria desejar uma ótima noite para todo mundo que está assistindo, tanto aqui ao vivo. Boa noite para a Elce, boa noite para quem vai estar lá no YouTube posteriormente. E agradecer também para quem vai estar assistindo essas lives, onde eu estou fazendo um projeto que se chama Transformação, que são lives entrevistando profissionais do bem-estar emocional, que geram transformação positiva na vida das pessoas. Então, a Elce, já pude conversar várias vezes com ela, já pude ver bem em questão assim, da transformação que você gera e que você faz na vida das pessoas. Então, é uma pessoa muito bacana para você que está assistindo desde o início aqui, acompanhar um pouquinho sobre a história dela, sobre como que é o processo que ela faz e também toda a transformação que ela já faz na vida das pessoas, tanto na área odontológica, mas principalmente agora na área do Breathwork, todas as áreas assim, que ela já estudou bastante mesmo em vários setores. Então, queria que, Elce, você se apresentasse e falasse explicasse mais ou menos assim o que é a Elce hoje, então, pelo que você já passou. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer o teu convite, Danilo. A gente, assim, nas poucas vezes que a gente conversou, né, a gente conversou muito e sempre foi de grande proveito, assim, sempre tive muitos insights, né, e realmente descrever quem eu sou hoje realmente passa por uma grande transformação, né. Eu às vezes, eu nem me reconheço mais, assim, da Elce que eu era, né? Vem de um processo muito intenso de olhar para dentro. Eu sempre gostei muito dessa, dessa coisa de questionar, né? Por que a gente está aqui, né? Qual que é a nossa missão, para onde vamos, né? De onde viemos. Uhum. Eu olhando para trás, eu vejo um pouco isso nos meus pais, né? Também já idealizando um mundo e se questionando também sobre isso. Eu já vinha numa caminhada assim, mas que se intensificou, né? Ela se intensificou ali um pouco antes da pandemia. Eu já gostava muito de me conhecer, mas eu ainda vinha numa linha de autoconhecimento muito punitiva, digamos assim, sabe? Eu vinha numa caminhada de autocobrança demais, né? Então já sabe tudo isso, como é que continua fazendo? E aí que a gente vai descobrindo que isso também é o ego, né? Aí eu acabei fazendo lá em 2020 um curso que realmente, sei lá se é um curso, uma imersão, não sei, mas realmente foi um curso assim divisor de águas na minha vida, né? Que foi um curso chamado Consciência Curativa, que infelizmente não existe mais, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer. E aí aquilo foi um divisor de águas. Eu entendi que o mundo que eu via saía da percepção que eu tinha do mundo, da minha interpretação, dos meus filtros, e que esses filtros e essa interpretação é só um ponto de vista, e esse ponto de vista, ele pode ser mudado a qualquer hora, digamos assim. E aí a vida foi ficando mais leve. Lógico que daí com tudo isso, é engraçado isso, quando a gente se abre para a vida e para o que a vida propôs para nós fazermos, eu acho, vem um fluxo muito grande de coisas que a gente nem imagina, né? Então eu fui, né, de dentista, muito, né, acadêmica, digamos assim, né? Eu fiz especialização em saúde coletiva, porque é uma das minhas paixões, trabalhar no SUS, trabalhar nessa doação, né? E acabei fazendo ortodontia, né? Chegou um tempo na minha carreira, assim, que eu ficava pensando como que eu cheguei aqui, porque eu não me via tão realizada na profissão de dentista, né? Uhum. E aí, de repente, quando veio esse fluxo, quando eu entendi, quando veio todas essas percepções, a vida foi me entregando muita coisa, né? Aí eu descobri que existe a odontologia integrativa, a odontologia biológica, entendi, sempre gostei dessa parte de metafísica,
física quântica, energia, entendi a função e toda a parte da boca e por que eu precisei passar pela odontologia para entender muito mais de toda essa parte, né, da nossa face aí, que é tão importante. E aí comecei a fazer alguns cursos nesta área, né? Eu fiz um curso que a gente chama de MAB, que é Microsistema de Acupuntura Bucal, onde a gente tem alguns pontos no corpo, mas muitos pontos na boca de acupuntura. Disso foi me abrindo para a terapia neural, que a terapia neural também é uma técnica que de repente depois a gente se aprofunda, mas que também ela vai mexer com essa parte emocional, mas também com cicatrizes físicas mesmo, né? E a gente busca a autorregulação do corpo. E aí, daí, no meio disso, né, no meio dessa transformação, veio a doença, né? Eu tive um câncer de mama em 2021, que realmente intensificou, assim, exponencialmente essa transformação, né? Foi como se a vida foi a prova prática de tudo isso que eu estava vivendo, né? De toda essa transformação. E eu sempre falo que eu vejo isso mesmo como um final de uma grande cura. É como se meu corpo tivesse também manifestando, né? A Magali fala muito disso, assim, é o corpo só, né? Reparando, digamos assim, anos de um maltrato dele. Não é bem um maltrato, mas é conflitos que a gente tem, né? Por uma percepção enganosa, né? Que na nossa visão, na época, era o certo, né? Mas aí quando a gente muda essa percepção, então o corpo simplesmente ele se repara. É como se fosse uma reparação. E eu entendi e passei, graças a Deus, por todo o processo muito nesse lugar, assim, sabe? E aí depois, mesmo eu estando assim, muito fundo no autoconhecimento, eu me descobri uma pessoa muito mental, muito racional, e eu tinha dificuldade em meditar, né? E a gente faz meditação guiada, lógico, mas para mim a meditação guiada é uma imaginação. Então, aquela coisa que os grandes mestres falam de zerar o pensamento, de você ficar sem nada de pensamento, era uma coisa quase que impossível, né? Eu pensava assim que quando a gente está pensando em não pensar nada, você está pensando em não pensar nada, né? E aí que apareceu, né? Essa parte da respiração que me trouxe esse vazio, me trouxe essa pausa nos pensamentos, essa reconexão com tudo que há, né? Com a fonte criadora, com todos os seres, e principalmente foi uma ferramenta que me trouxe tanto na parte física, porque é ela que comanda, digamos assim, o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico sente os efeitos da nossa respiração. E também da espiritualidade, também dessa parte emocional, né? Ela é como se fosse a chave de tudo isso. Acho que é, né? uma ponte, na verdade, do corpo e da alma e do espírito. Acho que a respiração ela tem esse poder assim que poucas pessoas imaginam que tem, mas é algo assim que o engraçado é que coração a gente não controla, batimento, e a respiração é o único, creio que, movimento que a gente faz que se a gente lembrar de fazer ela, a gente tem que fazer a força, se a gente não lembrar, ela continua normalmente. Isso mesmo. Esse é o grande. Eu sempre falo, né? As pessoas que acreditam numa inteligência superior, em Deus, como queiram chamar, entendem que nada está à toa, né? Nada está à toa aí. E quando a gente entende que somos os únicos seres, né? Os únicos animais que conseguem controlar a respiração, os outros animais não conseguem. Que de todo o nosso sistema autônomo, que como você bem disse, né, é esse sistema que a gente não precisa pensar para ele acontecer, né, diferente de você, vou dobrar minha perna agora, vou caminhar, né, você está
comandando, digamos assim, né, a nossa digestão, as batidas do coração. A gente não precisa pensar, né, a pupila dilatando ou contraindo. Todo esse sistema autônomo que a gente chama, né, justamente por isso, porque ele acontece sozinho, o único que a gente consegue controlar é a respiração. E aí o que eu sempre falo, né, para os meus mentorados, isso, né, eu falo assim, será que Deus ia deixar bem à toa? Não, esse sistema vocês podem controlar, né? Muito bacana. E algo assim, pegando, acho que você passou por realmente por uma transformação, e acho que poucas pessoas passaram assim, que é muito bacana assim de compartilhar isso. Mas eu queria assim mais adentro assim da Elce, para as pessoas assim que também estão passando por esse momento assim, que estou fazendo algo que eu acho que é certo ou que os outros falam que é certo, para elas não chegarem assim, igual você falou, no nível crítico que o corpo está chegando. Qual pergunta essas pessoas precisam fazer para elas mesmas para não precisar passar de todo de tudo que você já passou no caso disso? Como prevenir, né? Eu acho assim, isso tá num termômetro muito simples. Na verdade, tudo que a gente pensa que é complicado, Deus não ia deixar complicado, Deus ia deixar sempre tudo simples, né? Se está muito complicado é porque não estamos indo para um lugar legal. E o simples é assim, estou em paz? Ótimo, a gente está em consciência. Estou sem paz? A gente vai para o ego e para a resistência ao que a vida está nos apresentando. Eu acho que esse é o grande segredo, assim. Só que a maior parte das pessoas, a gente anda num anestesiamento, assim. A gente está num mundo acelerado e que é propositalmente feito para se acelerar e para se distrair, né? Para você nem se perceber, né? É uma coisa assim, o mundo está todo programado para isso, né? Para que a gente nem sinta mais, né? Eu sempre coloco lá nos meus stories, pense menos, sinta mais, porque esse sentir acabou. Assim, o sentir de verdade, eu quero ou eu não quero fazer isso. Não porque, vai ser ruim, porque o que vão pensar, porque, né, nesse curso, esse grande mestre meu, ele falava muito que grandes conflitos, grandes conflitos vêm em grandes datas especiais, que na verdade não deveriam, né? Por exemplo, o Natal. O Natal tem grandes encontros de família que você vai lá tolerar pessoas que você não vai, né? E você vai, não fica chato, e você vai por causa disso, e você vai por causa daquilo, mas o teu ser grita para você não ir, né? Então, é esse sentir que faz a diferença, né? Você sentir estou em paz é porque tá tudo bem, a gente está em estado de consciência, a gente é a consciência que está falando, não é o ego. O ego que a gente fala é esses pensamentos, porque a gente não é os pensamentos. Eu sempre brinco assim, é como se a gente estivesse num carro e a gente está dirigindo. Nós somos o piloto, né? A consciência é o piloto. Mas de repente o carro começa a andar sozinho, né? Porque a gente deixa. Então, o carro é como se fossem os nossos pensamentos, o nosso ego, né? Então, ao invés da gente ter uma ferramenta para usar a nosso favor, a gente se identifica com a ferramenta, acha que é a ferramenta e vive através da ferramenta, né? Lógico que são anos vivendo assim, gerações vivendo assim. Eu falo até essa semana, na segunda-feira, das pessoas que eu atendi, eu falei muito isso, assim, que no fundo, né, Danilo, a gente vem do reino animal e se a gente parar para pensar bem, as
nossas tomadas de decisões ainda vêm muito de instinto, vem muito o inconsciente biológico decidindo e o neocórtex justificando a decisão que já foi tomada, né? Tomar decisões pela consciência, pelo ser que verdadeiramente somos, é muito novo. É o primeiro milésimo de segundo que isso está acontecendo. Então, a gente olhando assim para o planeta, para todos nós que estamos aí lutando, a gente tem que ter muita compaixão com a gente e falar, poxa, vocês estão de parabéns, porque ainda é muito novo. Porque se a gente for pegar as decisões que a gente foi tomada, todas as guerras, brigas por poder, tudo isso, no fundo, tem uma decisão instintiva que vem da perpetuação da espécie, que é tipo assim, sobrevivência e reprodução. Então, se a gente for ver, a maior parte dos nossos próprios conflitos vem por causa disso, vem por decisões tomadas pelo instinto, no fundo, né? Então, agora, começar a sentir, estou em paz, não estou em paz, da onde está vindo essa decisão que eu estou tomando? Primeiro que, às vezes, a gente nem se dá conta que está tomando decisões, né? Muitas das vezes, a gente só está aí, não entende que cada passo que eu escolho dar é uma decisão, né? E essa decisão é uma renúncia, né? Também. Então, a gente não se dá conta disso. Mas quando a gente começa a se dar conta disso, né? Só o fato da gente ter essa consciência de não, é uma decisão, já é um grande passo. Agora, parar. A respiração, eu falo muito da respiração, porque a respiração te traz esse estado de presença, te traz essa calma, te traz essa presença no presente, né? E aí, entender se está em paz, não estou em paz, a minha decisão está vindo desse lugar de paz ou de um lugar que eu não estou em paz e estou fazendo pelos outros, né? Isso ainda é muito novo para todos nós, né? Mas é o primeiro passo, é o primeiro passo. Então, eu acredito que quando mais e mais pessoas tiverem essa consciência de respeitar esse sentir, que é esse sentir, estou em paz ou não estou em paz, como está o meu corpo nesse momento? Como está meu coração? Está acelerado? Como ele está? Para tomar as decisões, né? Vindo decisões mais do sentir, o corpo não vai precisar nos mostrar que estamos indo em direção oposta ao que o nosso ser verdadeiramente quer. Eu acho que as doenças são como se fossem gritos do nosso corpo, tipo assim, acorde, que você tá se afastando muito do que você é, muito do que você veio para fazer, né? E aí você precisa de pausas, né? Muitas vezes a gente precisa dessas pausas forçadas. E como que você diria, assim, para a pessoa que às vezes está muito acelerada, no caso, ou a pessoa que já está mais calma, mas para ela também manter essa questão de viver no presente. Então tem exercícios que você faz, por exemplo, estou muito acelerado aqui, o que eu posso fazer para desacelerar? Ou eu estou sentindo que eu estou seguindo só as circunstâncias da vida, não estou escolhendo, o que eu posso fazer? Então, eu me apaixonei muito pelo breathwork, pela respiração, justamente porque ele traz essa chave, né? Existem outras ferramentas de percepção mesmo do nosso corpo, de como a gente entender o que o nosso corpo está nos contando, né? Mas a respiração, ela traz esse ancoramento no presente. Você já percebeu que quando você vai cheirar alguma coisa, você não consegue pensar ao mesmo tempo? Você cheira, depois você vai falar, nossa, que cheiro gostoso, ou que cheiro ruim, né? Mas você vai cheirar uma flor, você vai cheirar o cangote do filho. Eu sempre falo assim, nunca consigo meditar. Mentira, porque toda vez que se cheira o cangote do filho, é uma mini meditação. O nosso corpo, ele é inteligente, ele tem, a cada 4, 5 minutos, a gente dá um suspiro fisiológico, que é um pouquinho maior, porque senão a gente não ia aguentar, sabe? Então, no fundo, a gente tem pequenos, só que são micropartículas de meditação. Mas
Mas eu gosto muito de uma definição do Murilo Gun, que ele fala que a unidade mínima de meditação é uma respiração profunda. Porque é uma pequena pausa que você dá. É porque quando você cheira o café, vai cheirar aquele cheirinho do café, não vem o pensamento na hora, né? Uhum. Então ela te ancora no momento presente. E aí sim, existem várias técnicas, protocolos respiratórios para várias coisas, né? Eu falo que não é só para desacelerar, como também é para acelerar em momentos que a gente precisa de energia. Então, o Breathwork, ele traz essas ferramentas de usar a respiração a teu favor. Eu quero foco, tem protocolo respiratório para foco. Eu quero equilíbrio, tem protocolo para equilíbrio. Eu quero energia, também tem protocolo para energia. Por quê? Porque, assim, as pessoas que são ansiosas, elas têm uma simpaticotonia, que a gente fala, né? Então, o sistema autônomo, ele é dividido em sistema simpático ou parasimpático. O simpático, ele está ligado à nossa sobrevivência, né? O sistema, ele é conhecido como sistema luta-fuga. E o parasimpático é o sistema de relaxamento, de reparo celular, né? É o sistema conhecido também como de digestão, né? Porque é a hora que acontece a digestão e tudo mais. Mas, por exemplo, pessoas ansiosas geralmente têm o simpático ativo cronicamente, digamos assim, por muito. Ele está cronicamente ativado. Pessoas deprimidas, depressivas, o que acontece? São pessoas que não têm vontade de sair da cama, tem preguiça até de tomar banho, não é preguiça, né? Não tem vontade de sair da cama nem para tomar banho. Então, elas têm geralmente um tônus maior de parasimpático. Então, você percebe que não é, a gente não briga com nenhum dos sistemas, porque se eles existem, né, Deus colocou ali, não foi à toa. Então, a gente busca esse equilíbrio entre os sistemas. Mas, através da respiração, a gente consegue o quê? A gente consegue usar esse sistema a nosso favor, né? Então, eu quero energia, tipo, eu vou treinar, né? Tem muito estudo saindo hoje sobre, né, principalmente performance, treinos, tudo isso sobre como a gente usar a respiração, né? Os mergulhadores que fazem apneia profunda, tem muito treinamento respiratório para isso, né? Então, a gente pensa que a respiração é só para desacelerar. É também, e é fundamental. Fundamental. A gente pensa mais assim porque o mundo anda acelerado, né? Mas quando a gente precisa de energia também tem protocolo respiratório para isso. Que joia. E pegando também essa linha do Breathwork, assim, queria saber, assim, quais foram as suas maiores transformações em questão da tua percepção que você já fez para as pessoas. Assim, não precisa citar nome, não precisa citar informações, assim, bem descritivas, mas quais foram, assim, as transformações que você viu que você gerou, assim, em torno das pessoas? Então, agora até, assim, veio muito do meu sentir. Eu tinha uma mentoria de autoconhecimento, eu tenho uma mentoria de autoconhecimento. E no meu sentir agora veio muito forte de eu unir as duas, né? No fundo, eu acho que era para ela, assim, eu não tinha ainda tido essa percepção, mas assim, veio muito forte num sentir, até inclusive depois de uma prática né, de respiração. Veio muito isso, assim, que a minha mentoria de autoconhecimento, ela trazia exatamente isso, ferramentas que você pode usar. A gente tinha a Academia do Coração, né, eu, a Steph e a Nath, e a Academia do Coração era justamente isso, era como se fosse, por que era academia? Porque era como se fosse aparelhos, né, as ferramentas, como se fosse uma academia mesmo, né, que você vai lá treinar, tal músculo, só que no nosso caso era para treinar o músculo da consciência, para treinar esse estar mais em estado de consciência, né. Então eu achei que tinha tudo a ver. Agora eu tô unindo as duas, então tá ficando bem legal. Então a gente tô tendo assim uns resultados até mais surpreendentes, assim, né? Se a gente for falar só da respiração, também é legal, porque a maior parte das pessoas
como eu, acham que nunca vão conseguir meditar. E através do breathwork, a gente medita sem tentar meditar, sabe como? E é muito satisfatório, assim, para mim, porque às vezes eu até peço, assim, depoimento, né? Eu falo assim, faça um depoimento, né? Pra gente mostrar para as pessoas, né? Aí uma das minhas mentorandas falou assim, Elsie, como é que eu vou colocar em palavras esse lugar que a gente vai depois de uma prática? Porque é indescritível, eu não sei colocar em palavras. Só sei que não dá vontade de voltar, ela brincou. Então, esse estado que é o vazio, que é como é meio indescritível mesmo, porque cada um tem uma percepção, porque cada um é um ali, mas a gente começa a deixar claro isso, sabe, Danilo, que a gente não é os nossos pensamentos, que nós somos esse lugar de paz que existe em nós, né? E aí começar a tomar consciência disso, começar é o despertar que a gente fala, porque, como eu te falei, a gente vem adormecido nessas decisões do instinto, né? E aí a gente despertar para que a gente é muito mais do que isso, que a gente é muito maior, que a gente tem uma capacidade muito maior. Eu acho que isso gera transformação. E eu acredito muito, assim, na tua pergunta, que o breathwork, que estar nesse estado meditativo mais profundo, né, que a gente chama de super meditações, eu não estou te contando como é que é. Eu não estou colocando um conceito para você, dizendo assim, você tem que meditar, porque a meditação vai te trazer isso. É uma experiência, entende? A pessoa experimenta esse estado. E daí, quando é experiência, quando a pessoa está sentindo nela, é uma experiência real, eu acho que isso é que impulsiona a transformação. Porque não é ninguém te contando, é uma vivência, né? E aí você entender, se começar a ver que existe esse espaço, que realmente existe esse vazio, existe esse estado de pura consciência, eu acho que é isso que gera uma maior transformação, sabe? Eu brinco que é como se eu fosse, não é, sabe, assim, a gente, não é eu que vou transformar, entende? Eu brinco que eu sou. Própria que vai ser. Tipo, eu brinco que eu sou uma seta, sabe como? Tipo, para te mostrar que existe outro caminho. Mas o caminho quem vai ter que trilhar são as pessoas, é a gente, ninguém pode fazer isso pela gente. Então a gente só mostra que há outras possibilidades, que a vida é maravilhosa, né? Que a vida é bela e que a gente está aqui. É engraçado a dualidade da vida, né? Porque a gente pensando em universo, você vê o quanto a gente é insignificante pro todo, né? Mas ao mesmo tempo, o quanto você é fundamental. Porque sem você o todo não ia existir, né? Então essa dualidade maluca da vida e que é tão linda, né? Quando a gente entende, quando a gente vive e sente que é assim mesmo, né? Entendi. Então, é muito bacana, assim, eu acho que até a Nath fala sobre as conversas de ET que a gente tem, às vezes, que vai saindo um pouquinho, assim, da Terra, mas é algo, assim, que eu tenho total certeza, parte disso vem desse movimento, realmente que eu acredito 100% que todos os terapeutas, eles têm um poder, assim, único, de justamente colocar as pessoas na própria realidade delas, no caso. Não na realidade das outras pessoas, do que as outras pessoas falam. Então, eu digo assim, desse poder de transformação, de alcançar mais vidas, creio que, por exemplo, se mais pessoas conhecessem esse processo e a Elsie, quantas pessoas a gente consegue mudar nesse mundo? Então, o quão bem a gente consegue estar agregando pro universo mesmo. Então, colocando semente realmente na vida de cada uma das pessoas.
porque, igual falam em todos, com o aumento da tecnologia, com o aumento de tudo que está acontecendo, essa velocidade de informação, velocidade de pensamento, velocidade que você, digamos, é criado e obrigado a também a viver nessa velocidade. Por exemplo, se formou lá, tem 15 anos, já tem que saber o que vai fazer pro resto da vida. Aí se formou, se não passar, você já tem que fazer cursinho, porque você é obrigado a passar, ou senão você vai ficar parado, ou senão você não vai dar certo na vida. E aí logo depois de se formou, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, porque daí você já se formou lá com os 25, 26 anos, e aí você precisa sustentar praticamente já a tua própria vida. E aí você fica vivendo nesse ciclo onde realmente é criado várias muralhas, acho que em torno assim do nosso próprio ser. Então acho que qualquer terapia tem a ferramenta, eu acho que de quebrar essas muralhas, principalmente em torno da respiração, para que a gente consiga voltar no ser e consiga realmente fazer o que Deus mandou na nossa vida, mandou fazer, do que Deus mandou a gente fazer aqui no mundo. Então, creio que cada terapeuta tem esse papel muito grande de conseguir despertar essa essência na vida das pessoas. Acho que é algo assim que eu vi que realmente é muito bacana, muito show mesmo. De cada, por exemplo, você, Elcio, que já faz isso, e também outros terapeutas. Eu acho que me veio muito assim, eu acho que o que os terapeutas fazem é diminuir o ruído, baixar o volume, sabe? Porque a gente vem nesse ciclo sem fim, né? De que os nossos antepassados vieram e se a gente for ver, a gente está vivendo os mesmos ciclos, né? Os mesmos ciclos se repetindo, geração em geração, porque a gente está inconsciente, a gente está adormecido, a gente não percebe que a gente anda vivendo do mesmo jeito, né? A gente fala assim, Deus me livre de ser, né? Tem gente que tem problema com pai e mãe e eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que resolver, né? Ai, Deus me livre, um pai igual esse, não vou casar de nenhum, adivinhe, né? Lógico, vai achar alguém muito parecido, porque a vida ela é toda pedagógica. Tudo que acontece com a gente acontece para nos ensinar alguma coisa. Se essa coisa está sendo desafiadora, quanto antes eu aprender, antes eu me livro, digamos assim, porque senão a vida ela vai trazer de novo, com outra roupagem, em outra circunstância, mas o conflito ali principal, né, a lição principal continua a mesma, até a gente aprender. Então eu brinco sempre que o sofrimento, tudo que a gente está sofrendo muito, é só a gente resistindo ao que a vida nos apresenta. E a gente entender, a gente vem de um princípio que a gente sabe o que é o melhor para nós. Mas e se a gente partir de um princípio que a vida sabe o que é melhor para nós, né? Que se a gente soltar, né? Tem muitos terapeutas que falam no soltar, e é isso mesmo, se a gente soltar o controle um pouco e olhar o que a vida tem para nos entregar, né? Porque a gente não está nem atento, de tanto que a gente quer ter controle do que a gente quer e tudo mais, a gente não está nem atento aos presentes. Eu brinco, tem presente escondido em todos os lugares, mas a gente não está atento, a gente está muito distraído e cada vez mais. Eu falo que a tecnologia, né? Você, a Nath, eu também tinha um certo preconceito com tecnologia, sabe? Um preconceito não, até um medo, ou, né, porque existe este lado sombrio, que é tipo assim, deixar cada vez mais a gente, tipo, viciado na tela, né? Hoje em dia, eu acho que a moeda de mais valor não é nem moeda, porque é a atenção, né? A atenção das pessoas é o que dita as redes sociais, as mídias sociais. Então, eles querem que a gente fique ali distraído, né? Mas, ao mesmo tempo, existe esse movimento da tecnologia que é
eu escutei um conceito esses dias, né, que falava que a internet é a, é a rede que mais se aproximava de Deus, digamos assim, né? Porque Deus está em todos os lugares. E a gente vai conseguir mais fácil estar né, em muitos lugares, em todos os lugares, através do digital, né? E aí eu falo, né? Já falei para você, falei para a Nath, falei, graças a Deus, tem pessoas boas indo e atuando nessa área também, que é tão importante. A gente precisa que pessoas de bom coração populem, né? Povoem as redes, né? Não, digamos que qualquer rede, assim, qualquer coisa, na verdade, é uma ferramenta. Então, uma ferramenta, por exemplo, uma faca. Você pode utilizar para ferir alguém, mas também pode usar para cortar um bolo especial, assim, para uma pessoa, para deixar uma pessoa mais alegre. Então, creio que ele serve como uma ferramenta mesmo. Então, como toda ferramenta vai ter pessoas que vão utilizar para o mal, mas vai ter pessoas também que vão utilizar para o bem. E a maioria, se não, a maioria, querendo ou não, elas vão fazer para o bem. Mas as que estão fazendo mal, é as que vão ser mais sendo mostradas, assim, digamos. Então, veio que a própria questão da inteligência artificial, a questão da própria tecnologia, a rede social, ela é uma ferramenta que, se você for utilizar da maneira correta, ela pode te ajudar muito. Então, por exemplo, hoje, a inteligência artificial eu usei praticamente o dia todo. E aí, se você direcionar ela para o que você quer, mesmo de, de direcionamentos, ela vai estar ajudando cada vez mais você. Então, se você conseguir achar algo assim que consiga fazer pro bem usando ela, vai fazer acelerar muito mais assim na questão da transformação que você vai estar fazendo. Então, algo assim que eu aprendi mesmo. E também passei por isso. Eu, por também ter estudado bastante sobre inteligência artificial, vi esse outro lado da moeda que cada vez mais vai ser aumentado, que é o da própria desatenção. Porque, por incrível que pareça, em determinados momentos serve como se fosse um comprimido para a pessoa ali, para ela não pensar. Então, se ela ficar viciada nesses comprimidos, digamos, vai chegar num ponto que as pessoas não vão mais parar para pensar. Vai ter ali uma inteligência que vai estar lá respondendo e fazendo tudo por ela. Então, hoje está muito pouco ainda essa questão da robótica. Mas no momento que tiver a robótica junto com a inteligência artificial, digamos assim, muitas das coisas que a gente faz hoje na vida não vai fazer isso mais sentido. Então, seja aqui uns 30, 40 anos, tipo, dirigir carro, a gente não vai dirigir, porque vai ter tudo automatizado, praticamente todas as coisas que a gente vai fazer vai ser substituído. Mas algo que eu vi que pode estar nadando contra essa maré é a questão dos terapeutas. Porque é algo assim que eu olhando assim, nenhuma inteligência vai substituir. Por exemplo, a vivência, a história, a energia e o método que a Elsie tem. Então, por isso que eu vi esse ponto principal assim desses terapeutas. Então, é algo assim que eu acredito que nunca vai faltar serviço, porque sempre vai ter pessoas assim necessitadas mesmo, ou pessoas assim que, se tiver um direcionamento, vai conseguir deixar com que justamente quebre esses muros, igual você falou, igual que eu falei ali agora há pouco, mas é algo assim que, tipo, olhando assim a vantagem e o benefício que esses terapeutas vão ter vai ser cada vez maior. É isso aí. A gente ainda usar essa tecnologia a nosso favor, hoje eu consigo entender que, por exemplo, essa nossa live, que está sendo gravada aqui, se a gente tivesse, se não existisse essa tecnologia, né, para quantas pessoas a gente ia conseguir chegar? No máximo, a gente ia encher um auditório para ter um papo assim, né? Mas hoje é possível que isso chegue para muitas pessoas, né? Então, é exponencial, é difícil da gente entender porque é exponencial o negócio, né? Então,
a gente conseguir chegar para mais pessoas, para a gente levar essas luzes, né? Assim, não é nem luz, eu falo assim, é como se a gente. Eu falo que os terapeutas a gente não enche jarro, sabe? A gente não Sim. vai colocar o conhecimento que nem um jarrinho, que nem acontece em escola. Em escola é assim, é encher jarrinho, encher copo, né, com a jarra. E os terapeutas, eu acho que eles levam como se fosse acender uma luz, né? A gente acende uma luz, mas aí a pessoa lembra que ela é luz. E aí é a partir disso que ela mesma começa a sua transformação, né? A transformação ninguém faz pela gente, né? Uhum. Mas existem ferramentas e existem pessoas que às vezes já trilharam um caminho parecido ou que já tem, né? Todos os terapeutas têm mentores também, tem pessoas em quem se inspiram, tem grandes mestres, né? E é assim, né? E aí eu acho que cada um se identifica com a linguagem, cada um vai se identificar com a ferramenta que o Sim. profissional traz. É a vida mesmo, sabe? A vida, ela vai fazer esses encontros. Basta você Uhum. decidir, né? Essa decisão da gente querer despertar, querer parar de sofrer, porque o sofrimento, aquela história, gente, de dor ser inevitável, mas o sofrimento é opcional, é verdade. É muito real, sabe? Eu passei durante o tratamento isso, assim, em épocas que foi difícil, que existia o desconforto estava presente fisicamente falando, mas que eu entendi depois de assistir uma série na Netflix, até disponível aí, quem quiser, que se chama Headspace, Meditação Guiada. Eles mostram a parte científica um pouco antes e conduzem a uma meditaçãozinha depois. Tinha uma que era enfrentando a dor e ela falava disso, que existe a dor, mas existe a voz que aumenta exponencialmente a dor, né? A voz na nossa cabeça e que é o sofrimento, né? Então, assim, a gente decidir que não quer mais sofrer, lógico que a transformação requer muitas vezes lavar a ferida, né? Tipo, tá lá a ferida aberta e é preciso sanar, né? Então, vai trazer muitas vezes desconforto, mas ao mesmo tempo é tão libertador, que é impossível a gente voltar atrás. É Sim. impossível a gente voltar atrás depois que a gente entra nesse caminho. É. O papel lá, igual eu estava conversando hoje com um psicólogo, que o papel, acho que os terapeutas, as pessoas estão vivendo como se fosse assim, tem um pilar na frente delas. E aí ela não consegue ir para frente e não consegue enxergar as coisas que estão além dele. E o terapeuta nada mais vai pegar essa pessoa, vai pegar ele, levar um pouquinho pro lado só para ela começar assim a olhar para ver, ó, tem um caminho diferente aqui. E aí vai cada vez mais para que ela consiga passar desse pilar e seguir em frente. Então foi uma analogia assim que se encaixa totalmente na questão, acho que de todos esses terapeutas, porque justamente esse papel tão importante realmente que tem, que tipo, na questão independente do que essa transformação que ele gera. Acho que esse é um papel assim muito importante disso. E agora voltando assim, em questão do birthwork, em questão do teu método que você está montando, como que você tipo, diria para a pessoa que hoje é terapeuta ou faz outra questão de curso, como que ele faz para começar a conhecer melhor essa, essa metodologia que você aprendeu? É engraçado, né? Porque a respiração tá aí, gratuita, disponível para todos nós, né? Uhum. Isso é o mais encantador, assim. É engraçado, às vezes, né? A gente pensa assim, mas como é que eu vou trabalhar? Eu acho que tem as pessoas até têm uma visão assim, né? Tipo, como assim? Vai me ensinar a respirar? Já respiro, né? Mas
parte, assim, né, eu acho que dos terapeutas entendem dessa questão. Eu falo que é inato, na verdade, todo mundo. O que as pessoas falam quando tem alguém passando mal? Respira. Respire, calma, respire fundo, né? Então, é uma coisa inata da gente, a gente já sabe o que tem que fazer, né? O breathwork, o que ele fez? O que é o breathwork, na verdade, né? Deixa eu tentar dar uma explicada rápida aqui. O breathwork nada mais, assim, as técnicas de respiração, elas são milenares, né? Os pranayamas da yoga, né? Isso já vem de muito, muito tempo. E aí, o que aconteceu? Tinha muitas coisas que, a princípio, cientificamente, eram muito difíceis de se explicar. Por exemplo, os monges lá na montanha de gelo, meditando, pareciam que estavam, né, até mortos, mas estavam lá, vivos, e nessa meditação, assim. Mas como explicar esse superpoder, digamos assim, né? Então, o Ocidente, né, principalmente lá nos Estados Unidos, começou ao quê? Vamos tentar explicar e estudar o que cientificamente tem, né, para permitir que isso aconteça. Então, começou-se muitos estudos para tentar entender o funcionamento, o mecanismo, a fisiologia do corpo, o que acontecia nas diferentes técnicas respiratórias, né? E aí, foi começando-se a comprovar. Então, hoje, o que na mentoria a gente faz, né? A gente passa todos esses protocolos que a gente chama de protocolo nível 1, que são as respirações SMART, que vem numa sigla em inglês que quer dizer gerenciamento do estresse e controle da ansiedade, né? Que são as respirações que a gente pode usar, as técnicas respiratórias que a gente pode usar para o nosso favor. Então, quando eu quero energia, quando eu quero relaxar, quando eu preciso dormir, né, a gente tem vários protocolos. E a partir desses protocolos, as pessoas começam a se auto-perceber, porque toda vez que a gente respira, a gente ancora o estado de presença. E as pessoas começam a ter mais percepções. Então, as pessoas muito ansiosas, se conseguirem perceber antes, a gente vai conseguir evitar uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, né? Porque a gente vai começar a trabalhar isso. A gente vai explicar as várias partes da fisiologia, o que está acontecendo no nosso corpo, a importância de se respirar pelo nariz e não pela boca. Então, tudo isso a gente vai explicar na mentoria, porque o nosso cérebro funciona muito isso. Quando a gente entende todo esse mecanismo, é mais fácil da gente fazer, né? Porque você está entendendo que o teu corpo está respondendo desta forma, porque você está respirando assim, está respondendo daquela outra forma, porque você está respirando do outro jeito, né? Então, a gente trabalha muito essas, e dependendo da evolução da capacidade respiratória das pessoas, a gente vai para nível 2 e nível 3. As respirações nível 2 são super meditações. É onde a gente entra no vazio que eu tanto queria e que eu consegui na minha primeira prática respiratória nível 2. Eu já fui para esse vazio. Então, a gente chama de super meditações, né? Assim, existem experiências até que podem ser consideradas psicodélicas, até só com a respiração, né? Psicodélicas quer dizer, assim, coisas que a gente não consegue, né? São visualizações, são desbloqueios de traumas emocionais, enfim, muita coisa a respiração traz à tona também, né? Principalmente nessas nível 2. E as nível 3 são coisas que a gente quer ressignificar. Muitas das coisas que vem na nível 2 a gente pode conduzir para a gente olhar diferente, né? Então, a nível 3 vai nesse sentido. Então, o breathwork nada mais é que muitos conhecimentos milenares, né, sobre a respiração, trazidos numa forma ocidentalizada, mas que foi muito bom, porque foi comprovado cientificamente várias coisas, né? Eu gosto de dar um exemplo, que foi um dos exemplos mais estudados, que tem um cara que ele era conhecido como Homem do Gelo, ele mergulhava o Alasca e nadava lá, e né, eles chamavam ele de super-humano, né? Até pelas coisas que ele faz. E aí existe uma enterobactéria que é utilizada
em estudo e sempre gera algum sintoma. E aí eles fizeram estudo com ele, né, fizeram ele entrar em contato com essa bactéria e ele não teve nenhum sintoma. Aí falaram, não, mas você não vale porque você é fora do normal. E aí ele falou, eu posso treinar qualquer pessoa para não ter também. E aí foi feito isso. Ele treinou, eu não vou me lembrar ao certo o número, se não me engano foi 25, 28 pessoas com técnicas respiratórias. E essas pessoas foram submetidas, né, entraram em contato com essa enterobactéria e nenhuma apresentou sintoma. Então aí começou-se assim mais uma revolução, são coisas que a medicina ainda não sabia sobre, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, até essa semana eu estava atendendo uma médica e ela, né, até perguntei antes de eu falar para ela, falei assim, na faculdade você aprendeu como? Que o nosso sistema autônomo a gente podia controlar ou não? Ela falou, não, a gente não podia controlar. Mas assim, hoje a gente sabe que a gente pode controlar através da respiração. A gente pode fazer nosso corpo entrar em simpático ou entrar em parasimpático através da nossa respiração. Foi graças a esses estudos que foram feitos muito através deste homem, né, desse ser super-humano que eles falavam, mas foi através disso que foi se descobrir a imunidade, né, como foi no caso desse estudo, não era capaz de aumentar a imunidade por conta própria. Hoje existem técnicas respiratórias para a gente aumentar a imunidade, né? Então o breathwork é isso, né? As pessoas não sabem, é uma palavra difícil de falar porque é em inglês e a tradução dela no português é trabalho de respiração, então ela fica muito vaga. É uma das terapias que mais cresce no mundo inteiro. No Brasil ainda é pouco conhecido, mas o nosso sonho de todos os instrutores da nossa tribo do ar, que a gente fala, é que chegue no maior número de pessoas possíveis, é que seja ensinado nas escolas, porque isso a gente tem certeza absoluta que iria fazer uma diferença enorme no mundo, né? Você falou do mundo acelerado, a gente vê as crianças cada vez mais aceleradas, porque tem pais acelerados, e a gente pensa no mundo daqui 30 anos, como vai ser, se a gente já está num aceleramento. Se a gente não fizer nada para que isso desacelere um pouco. Então, até um dos intuitos da nossa tribo do ar é realmente essa, é chegar em médicos, chegar em pediatras, chegar em pessoas da área da saúde que possam orientar, olhar, chegou uma criança. Eu faço muito isso, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade de fazer lá no SUS, né? Eu atendo só criança lá, né? Eu atendo criança de 0 a 5, tem crianças que eu olho e vejo o sofrimento da criança por ser respiradora bucal. E eu sabia já, como ortodontista, como dentista, da importância da postura. Toda a nossa postura, posição de pé, de joelho, de costas, tem a ver com a nossa mandíbula, a posição da nossa mandíbula. E aí, muitas vezes, é pela falta da respiração nasal, que está causando esse desequilíbrio, que está causando o desequilíbrio no corpo inteiro. Então, quanto mais gente souber disso, da importância que a gente tem na respiração nasal, desse saber respirar, de como levar a respiração, trabalhar a nosso favor, a gente enxerga um mundo mais em paz, um mundo menos acelerado lá para frente. E é esse que é o nosso grande sonho, né? Levar para cada vez mais pessoas, cada vez mais terapeutas que de repente nunca pensaram por que não incluir isso nos seus atendimentos, né? Porque é transformador, realmente. E para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre essa terapia, esse processo, e querem também entrar em contato com você, assim, como que eles entram em contato? Pelo teu Instagram, pelo teu WhatsApp, diretamente? Se você puder explicar aqui quais são os próximos passos para as pessoas que têm interesse em fazer esse processo com você. Então, no meu Insta tá lá, né, no linkzinho tem lá todas as minhas propostas, né, de trabalho. A parte da respiração, principalmente, ela é muito legal porque ela pode ser feita online, né, as outras terapias, né, a terapia neural que eu faço, as outras terapias, a gente não consegue muito fazer no online, né, a respiração a gente consegue, né, porque a pessoa respirando lá, eu
consigo explicar, consigo orientar, a gente consegue fazer. Então, no online ela é super viável. E aí tá tudo lá no link da bio, né? Até eu fiz com a tua ajuda, né? Agradeço muito, porque eu queria fazer, não estava conseguindo, e aí achei que ficou muito show esse meu link na bio aí. Muito obrigada pelas dicas. Tá tudo lá, né? É só clicar, ele vai direcionar. Eu acho que tem uma das opções que tem o meu WhatsApp também. Tá lá também, acho que na parte da consulta de diagnóstico lá, eu acho que vai direto para o meu WhatsApp. Então também é só entrar em contato. Aqui em Bituva, eu estou trabalhando na Clínica Savoia. Então as meninas também lá na clínica, presencialmente, daí eu atendo ali, e aí elas marcam lá também. Em Irati, eu estou começando a atender também agora, vou começar na semana que vem, numa clínica, subindo o cavalinho ali, ela é CV Consultórios. Eu vou começar a atender nas quartas à tarde, lá a princípio, né? E o resto é online, né? E lá tá todos os meus produtos, tá tudo certinho, né? Nas redes sociais em geral tá tudo lá. Mas no Insta tá o link lá que direciona para todas as opções. Joia. E eu vou estar encerrando por aqui para manter o horário aqui de 1 hora toda semana. E para você que está assistindo aqui, peço que siga a Elce aqui, também siga o meu perfil para estar acompanhando essa transformação que ela está gerando na vida das pessoas. Ela está produzindo conteúdo direto agora, e aí eu também aqui no meu perfil. E realmente acompanho porque ela é uma pessoa bem especial mesmo, que se vocês se interessarem, assim, realmente confiem nela, na transformação que ela gera. E fiquem convidados para a próxima semana, na próxima live que eu vou estar fazendo, que vai ser a live de número 7. Essa live aqui vai ficar gravada no próprio Instagram ali. E posteriormente vou estar tirando ela, mas vai estar passando ali para o próprio YouTube. Então agradeço a presença de todos vocês. Estão convidados novamente para a próxima semana. Agradeço de coração mesmo, Elce, por estar aqui hoje, compartilhando um pouco sobre o teu processo, sobre a tua transformação, sobre a tua história, que creio que ela é de muita valia para todo mundo que está assistindo aqui. Mas agradeço mesmo, novamente. E se quiser também se despedir, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a todo mundo que assistiu e que vai assistir, né? Porque isso fica graças ao digital, né? As pessoas que não puderam estar nesse horário conseguem assistir, né? Na posterioridade, assim. E quero te agradecer pelas palavras, e como eu sempre digo, a gente só vê nos outros o que a gente tem dentro de nós, então sinta o mesmo, né? E eu gosto de encerrar sempre as minhas falas com uma frase que eu acho bacana, assim, eu acho que eu e você e assim, todo mundo que tá nessa vibe aí, né? O nosso grupo lá enfim, né? São várias pessoas no mundo que estão assim. Mas é uma frase de um filósofo, do Cícero. Ele falava assim que um mau palestrante, né, um palestrante ruim, digamos assim, não que seja uma palestra, mas assim, né, toda a nossa fala não deixa de ser uma palestra, né? Então, que todo mau palestrante, orador, né, ele é ele é um mau palestrante quando as pessoas saem das suas palestras, né, da sua escuta, pensando, nossa, como eles são bons, como aquele orador é bom, como aquele palestrante é bom, mas que um bom orador, um bom palestrante, as pessoas saem pensando nelas mesmas. E é sempre essa a minha intenção, né, que cada palavra que a gente possa ter dito aqui seja um farolzinho de luz, né? Que as pessoas possam levar para essa real transformação. Então, muito obrigado, agradeço muito. Adoro nossas conversas, nossos grupos em comum lá. Que a gente tenha muita paz no coração para a gente seguir, né? Seguir adiante. Muito obrigada. Então, eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana.
Tchau, tchau.